Homens que trabalhavam na construção do Arraial da Lagoa estavam em situação de trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho embargou a obra depois de denúncias. Buracos e falta de segurança atrapalham o trabalho de taxistas no terminal rodoviário de São Luís. Reunião discute os problemas de acessibilidade para pessoas com deficiência. E veja ainda, a aplicação do novo Código Florestal Brasileiro no Maranhão. O encontro entre os maiores juristas do país termina amanhã. Estas e outras notícias agora no Guará News. Olá, boa tarde. As obras de construção do Arraial da Lagoa da Jansen foram interditadas depois de uma vistoria do Ministério Público do Trabalho que constatou diversas irregularidades na situação dos trabalhadores que vieram do interior do estado. Não há contrato formal, o que pode caracterizar situação de trabalho escravo. Na área onde as barracas estão sendo instaladas, onde todos os anos acontece o Arraial Junino da Lagoa, os trabalhos parecem paralisados. Apenas operários indignados com a falta de pagamento compareceram ao local. Eu fiz a barraca, deixei no ponto só de cobrir. Ele disse, ó, agora vocês vão para casa, que o dia do governo atrasa um pouquinho, né? E a gente vai aguardar, e na quinta-feira, que é dessa semana, que era para não retornar. Aí não chamou a gente. Trabalhei com ele uma semana aí. É que nem ele disse aí, o cara ficou só na promessa de deixar pra gente, buscar a gente pra gente terminar o serviço, e até hoje nunca compareceu mais. Nesta segunda-feira, 25 pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, foram encontrados trabalhando em condições de escravidão nas obras de construção das barracas do Arraial da Lagoa, no bairro Renascença. Entre as irregularidades encontradas pelos fiscais do trabalho estava a falta de água potável e de equipamentos de proteção individual EPIs, além de péssimas condições de alojamento. A maioria dos operários veio da cidade de Penalva, a 254 quilômetros de São Luís. A procuradora Ânia Gadelha teve notícias, da situação de um trabalho degradante ali na Lagoa, na construção das barracas do Arraial, e ela se dirigiu ontem à tarde mesmo, com os auditores fiscais do trabalho até o local, com banheiros em condições precárias, trabalhadores dormindo de rede dentro das barracas, uma situação realmente deplorável aqui dentro da nossa ilha de São Luís. Todos os envolvidos, incluindo o governo do estado, foram notificados pela Procuradoria do Trabalho no Maranhão e devem ser ouvidos durante uma audiência nesta quarta-feira. Ali eles não podem ficar, estavam alojados numa situação precária. Então tem que ser providenciado condições desses trabalhadores voltarem para o seu local de origem, tem que ser pagas as verbas rescisórias dos trabalhadores. Em nota, o governo do estado esclarece que ainda não foi notificado oficialmente do embargo da obra. Informa também que o serviço é terceirizado, realizado por uma empresa contratada para fazer o trabalho do Arraial da Lagoa. E que todas as denúncias vão ser apuradas para que os responsáveis sejam devidamente punidos. O empregador será autuado pelo Ministério do Trabalho e vai ser chamado pelo Ministério Público do Trabalho para firmar um termo de ajuste de conduta. Caso não aceite firmar esse termo de ajuste de conduta, o Ministério Público do Trabalho irá ajuizar uma ação civil pública perante a Justiça do Trabalho, requerendo a condenação desse ao cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, bem como o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos. Há quase 6 anos, a rodoviária de São Luís é administrada por uma empresa terceirizada. A falta de limpeza e a insegurança são as principais reclamações de passageiros e também de taxistas que trabalham no terminal. Diariamente, mais de 5.000 pessoas circulam no terminal rodoviário de São Luís. 2.000 delas são passageiros que embarcam para os mais variados destinos ou desembarcam na cidade e dão de cara com o problema que está atormentando a vida de muita gente, principalmente os taxistas. Aqui é devido aqui os buracos, as poeiras, as pedras que vai e bate no carro, entendeu? Danifica os carros, os vidros.
entendeu? E ali também sobre o assalto ali, sobre ali a parada dos ônibus, que é constantemente o assalto ali. Os taxistas também reclamam da sujeira, da falta de segurança nas paradas que ficam próximas ao terminal e da ausência dos guardas de trânsito da prefeitura. Centro é que é rotativo, né? De repente eles chegam e vão embora assim do nada e fica um congestionamento de veículos aqui de carro e aí não toma uma atitude, né, sobre isso. Os sinais de abandono são claros aqui na entrada do terminal. Tem muito buraco e isso dificulta a vida de quem trabalha ou passa pela rodoviária. Maria do Carmo é professora e vive no município de Buriticupu. Ela disse que é um absurdo o terminal rodoviário de São Luís receber os passageiros nessas condições. Principalmente para turista. A gente pelo menos já é do interior e é acostumado com essas coisas e quem vem de fora. Que São Luís é considerada uma cidade patrimônio da humanidade, né? Que o pessoal gosta de... Quando vem, espera uma coisa, chega aqui e se decepciona. O terminal rodoviário de São Luís é de responsabilidade do governo do estado e foi terceirizado para a administradora RMC desde 2007. O responsável negou o problema da insegurança e disse que já tomou providências para acabar com a buraqueira da rodoviária. E como eles disseram que aqui não tem segurança, isso é completamente descabido, porque tem um policiamento aqui dentro 24 horas por dia e ainda temos dois seguranças particulares nossos aqui, contratados por a gente. Todo inverno dá esse problema de buraqueira. Nós já entramos em contrato com a Samosp e eles já agendaram, disseram que vem fazer isso até o final da próxima semana. Os principais juristas ambientais do país estão na capital para discutir o novo Código Florestal Brasileiro, que completa um ano. No encontro em São Luís são debatidas novas regras para a utilização do solo brasileiro, mas ainda faltam pontos que não foram regulamentados no novo código, como o cadastro ambiental rural, que ainda não foi regularizado pelo governo federal. O novo código tem levantado polêmicas em todo o país, principalmente entre proprietários de terras e ambientalistas. Já existia um Código Florestal criado em 1965, mas que não era respeitado como deveria. Nessa visão, pode-se considerar o novo código um avanço jurídico para o país, mas as regras e normas ainda estão sendo estudadas e mais de 20 itens da nova legislação precisam ser regulamentados. Nós temos uma legislação maravilhosa, o que ela precisa é de implementação, ou seja, de cumprimento, né? Não adianta você ter uma lei bonita se ela não é aplicada, se ela não é respeitada. Então esse nosso evento aqui dos advogados, dos juristas ambientais, é exatamente ver de que forma melhor nós podemos aplicar essa legislação maravilhosa que nós temos, né? Esse é o nosso desafio. A problemática é tema do Encontro Nacional dos Juristas Ambientais, que além do novo Código Florestal, debatem sobre o progresso socioambiental do Brasil. O direito ambiental ainda é um direito muito novo. Muitas pessoas não estudaram o direito ambiental na faculdade e têm que se capacitar para poder exercer sua função. Mesmo os advogados, os membros do Ministério Público, a magistratura, têm que se capacitar e eu acho que um dos grandes meios dessa capacitação, dessa qualificação, são esses encontros. Entre os especialistas, a palestrante Vanusa, que falou sobre o conceito de propriedade e a compensação de áreas florestais. No Código Civil anterior, o direito de propriedade, ele tinha por fim garantir direitos individuais. Agora, com o novo código e com apoio na Constituição Federal, a visão da propriedade é garantir não só o direito de propriedade, mas tem que passar pelo filtro do social. Para que eu exerça o meu direito de propriedade, necessário se faz que eu cumpra imposições, obrigações de não fazer, ou seja, eu não posso lesar o direito de terceiros. E além da obrigação de não fazer, eu tenho também obrigações de fazer. Edis Milaré falou sobre os desafios para cumprir essa nova gestão ambiental. Eu não tenho dúvida, a legislação ela vai, na verdade, na medida em que vai sendo trabalhada pelos operadores do direito, ela vai se aperfeiçoando. O Código tem defeitos? Tem. Mas, na verdade, hoje, se nós fizermos um balanço entre defeitos e qualidades, eu diria que ele tem mais qualidade do que defeito. Na palestra, o secretário adjunto de Meio Ambiente destacou como o novo código influencia o Maranhão, que tem uma vasta área de conservação ambiental, mas também muita degradação. Independentemente do porte do imóvel, tanto as pequenas propriedades como as propriedades de grande porte estão enquadradas. Então isso é um aspecto. A única diferença
é que as pequenas propriedades, o poder público, tem que colaborar, tem que apoiar a inscrição desses imóveis no Cadastro Ambiental Rural. A seguir, reunião discute os problemas de acessibilidade para pessoas com deficiência. Acontece hoje em São Luís o Seminário Estadual de Lançamento do Prêmio ODM Brasil. O objetivo é divulgar as propostas e iniciativas que são desenvolvidas para alcançar as metas do milênio. O seminário já foi realizado em outros estados do Norte e Nordeste, como mostra o repórter Joelson Braga. Olá, eu estou aqui no auditório Paulo Freire, na Universidade Federal do Maranhão, onde acontece o lançamento da 5ª edição do Prêmio ODM Brasil. O prêmio é uma iniciativa da Secretaria-Geral da Presidência da República. Aqui ao meu lado, o palestrante de hoje, o Maurício Dutra Garcia, que ele é assessor da Secretaria. Maurício, de que forma esse prêmio tem contribuído de fato para o desenvolvimento do Brasil? Veja bem, Joelson, esse prêmio ele promove, ele divulga, ele mostra para a sociedade todas aquelas práticas bem-sucedidas que vão ao encontro desses objetivos, que são 8 objetivos. O combate à fome e à miséria, a educação para todos, a mortalidade infantil, a mortalidade materna, a questão de gênero, a violência contra a mulher, o combate à AIDS, à malária, à tuberculose, as questões ambientais. Então, veja bem, cada vez que uma prática bem-sucedida que tenha foco nesses objetivos, ela é colocada à disposição do Brasil e do mundo, porque esse é um prêmio das Nações Unidas, né? Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, significa ODM, que foi lançado nas Nações Unidas no ano de 2000 e por isso, na virada do milênio, é que tem o nome de milênio. E quem pode participar desse prêmio? Pode participar as prefeituras e quem tem CNPJ, né? A sociedade civil, as empresas públicas, privadas, as universidades. Só não pode participar o governo federal e o governo do estado. Tendo um CNPJ, tendo tranquilo, pode participar. Ok, Maurício, obrigado. Só lembrando que mais informações podem ser encontradas no site www.odm.org.br. Joelson Braga para o Guará News. E agora nós vamos mostrar a situação de muitas pessoas com deficiência na capital. A dificuldade para entrar nos ônibus e quem depende das cadeiras de rodas tem problemas para se deslocar por conta dos buracos até nas calçadas. A falta de acessibilidade e as propostas para mudar a situação foram discutidas em São Luís. Após um acidente com uma arma de fogo há cerca de 20 anos, Paulo Roberto só consegue se locomover por meio de cadeira de rodas. Ao sair de casa, ele enfrenta seu primeiro obstáculo, subir a ladeira da rua onde mora, momento em que precisa sempre contar com a ajuda de quem está passando. As calçadas sem rampas de acessibilidade também dificultam o percurso. Na faixa de pedestre, que não possui semáforo, além de contar com a compreensão dos motoristas, ele precisa ter muita habilidade para sair do buraco, que toma conta de grande parte do canteiro. Ao atravessar a pista, mais uma pessoa solidária para ajudar. E para fugir do sol e dos buracos próximos à parada, o abrigo mais eficiente é embaixo desta árvore. Na espera pelo ônibus, é preciso ter muita paciência. Passa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e ele só pode seguir no 6º ônibus, onde a placa informa que há elevador para cadeirantes. E mesmo assim, o aparelho não funciona. E a solução é ter que subir no coletivo com a ajuda de outras pessoas. Na hora de descer, o mesmo constrangimento. Complicado, né? É uma acessibilidade difícil de a gente prosseguir com um serviço ou por um passeio, ou mesmo por uma faculdade. Você está vendo aí o dia a dia, desde da saída da minha casa até as calçadas, não tem acessibilidade, não tem rampa. As faixas de pedestre para a gente atravessar é complicado, cheio de buraco. O percurso cheio de desafios e obstáculos do cadeirante Paulo Roberto demonstra que muita coisa precisa ser melhorada para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência em São Luís. As dificuldades de Paulo são as mesmas de milhares de pessoas com deficiência. A exemplo de Dona Claudeci. Agora mesmo eu peguei um ônibus da mesma empresa desse daí e pregou. Aí tive que esperar esse outro ônibus para poder
chegar até aqui, porque senão o outro ônibus ficou pregado lá em frente à integração, né? Em frente à Refesa. Problemas que há muitos anos vêm sendo discutidos em São Luís por órgãos como o Ministério Público, Secretaria Municipal de Transportes, SMTT e Conselho da Pessoa com Deficiência. Tivemos uma reunião com a Secretaria Municipal de Transportes e a promotoria para rediscutir a estrutura de transportes voltada para a pessoa com deficiência, né? Dentro dessa estrutura é a terminal de integração, paradas de ônibus, os próprios ônibus, né, faixas de pedestre, sinalização semafórica, dentre outros problemas. Enquanto seguem as discussões sobre acessibilidade, seu Francisco, deficiente visual desde quando nasceu, usa os livros para cobrar os seus direitos. O poder público, eles analise o caso da gente e resolva os problemas que nós não estamos pedindo, nós estamos exigindo que coloque sinalização em braille em todos os terminais e o piso tático. Direitos que também fazem de Paulo Roberto um exemplo de superação. Que é complicado numa cidade aqui de São Luís, que a gente estamos aqui só não estamos nem no centro de São Luís, estamos aqui numa parte de São Luís, que é aqui a parte do Renascença, que é uma área nobre. E a gente está vendo aí a dificuldade para chegar num shopping, para chegar em uma faculdade, para chegar em um serviço, é complicado. Situação muito difícil. Vilão para os mais descuidados e solução para quem pretende comprar sem comprometer o orçamento do mês. O cartão de crédito é sempre alternativa para os consumidores que aproveitam a possibilidade de parcelar as compras. Mas é preciso ficar atento às condições que as lojas exigem na hora de efetuar o pagamento com cartão. É comum os estabelecimentos cobrarem um valor no preço à vista e outro no crédito. Mas isso é permitido? Dúvidas que surgem que a especialista Ana Brandão tira agora no quadro Direitos e Deveres. Ele não deve impor limites no valor mínimo da compra. Qualquer valor que o consumidor efetuar de compra, ele tem a opção de pagar no cartão de débito ou no cartão de crédito. Lembrando que é uma opção do estabelecimento a prática em cartões. Então, se o estabelecimento comercial usa o cartão, então ele não pode recusar um pagamento do consumidor, qualquer valor que seja. O valor que o estabelecimento cobra para o pagamento de um produto ou de um serviço, ele pode ser parcelado. É claro que, se a compra for parcelado, o fornecedor ou estabelecimento deve informar para o consumidor que aquela compra é parcelada e que existe um juro. Se existir o juro e ele tiver ciência do juro, aquela compra ali não tem abusividade nenhuma. Agora, lembrando que o princípio básico do Código de Defesa do Consumidor é a transparência. O consumidor deve ser esclarecido que naquela compra parcelada existe o juro ou não. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, não existe distinção entre valor à vista e valor no cartão. O valor tem que ser o mesmo valor praticado. Se a loja estiver efetuando um desconto, aí o consumidor pode exigir o mesmo pagamento à vista ou no cartão em uma vez. Se a loja não aceitar, o consumidor deve desistir da compra e buscar um outro estabelecimento que respeite o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor deve entrar em contato com as operadoras de cartão de crédito e lá ele vai receber orientações de como proceder o pagamento. O simples fato de não receber a fatura em casa não vai isentar o consumidor do pagamento. É responsabilidade do consumidor o pagamento mensal.
Ele deve registrar um boletim de ocorrência na delegacia, pois as compras devem ser canceladas uma vez que ele não efetuou, e comunicando essa informação para as empresas de cartão de crédito, vai isentar ele do pagamento de qualquer compra efetuada, mesmo que o cartão de crédito não tenha o seguro. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, ele proíbe a venda de serviços ou de produto que o consumidor não anuiu. Então, caso o consumidor receba um cartão de crédito, ele deve comunicar e cancelar esse cartão. Se ele não usar, aí ele está ferindo um dos princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor, que é a boa-fé, e utilizando esse serviço, ele vai ter a obrigação de pagar. E uma outra alternativa para os consumidores que sofreram abusos na hora do uso do cartão de crédito é o PROCON. Na Câmara de Vereadores, uma audiência pública discutiu a criação de uma unidade municipal. O assunto ainda vai ser debatido com instituições que representam os direitos dos consumidores. A iniciativa do painel foi do vereador Ivaldo Rodrigues. Ele traz para o Parlamento Municipal uma discussão que toma conta da pauta nas relações de consumo em todo o país. A expectativa do vereador é que, do aprofundamento do debate, surja a criação do PROCON municipal, a exemplo do que ocorre em outras capitais brasileiras. O órgão de proteção e defesa do consumidor teria como objetivo harmonizar as relações de consumo que tem uma grande demanda em São Luís e precisa de uma resposta mais rápida. Envolve todos os setores da cidade e aqui nós vamos trazer vários órgãos, vários representantes, prefeitura, Ministério Público, enfim, o próprio PROCON através do seu superintendente. O gerente do PROCON estadual é favorável à criação do novo órgão e diz que toda ação que favoreça o consumidor será sempre bem-vinda. Aí São Luís, apesar de já ter um posto de atendimento do PROCON estadual, sempre vai haver uma demanda reprimida, ou seja, quanto mais postos tiver, seja o PROCON municipal, seja o PROCON estadual, o consumidor vai sair ganhando, porque vai ter mais um canal de atendimento, mais um local onde ele vai poder aí resguardar o seu direito. Riscos de contaminação de doenças aumentam depois das chuvas em São Luís. É logo mais no próximo bloco. Ontem nós mostramos no Guaranews a situação dos moradores do bairro Areinha. O acúmulo de lixo entope as valas que não drenam a água e deixam as casas inundadas. E com as chuvas a situação ficou ainda pior e com riscos de contaminação, principalmente pela leptospirose transmitida por roedores. Neste ano já foram registrados 2 casos na capital. Esgoto a céu aberto, lixo, água da chuva, crianças brincando em meio à sujeira acumulada pela falta de saneamento básico, combinados com a urina do rato, podem causar uma doença grave, a leptospirose. E não falta sujeira em alguns bairros da capital. E é justamente o lixo que atrai os roedores. Praga demais, rato nós estamos aqui, eu tenho tido prejuízo demais aqui dentro do meu comércio. Porque é rato muito. Em 2012, foram registrados 6 casos de leptospirose em São Luís. Este ano, apenas 2 casos, um na Liberdade e outro no Radional. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, febre alta, dor de cabeça e dor na panturrilha são os sintomas frequentes da doença. A leptospirose é uma doença que, de uma certa forma, a gente considera grave, né? Não é grande a incidência no município, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que se preocupar com a ocorrência dela. No caso, os pacientes que apresentam febre alta, mal-estar, né, dor de cabeça, prostração e uma dor característica na parte da perna, que é a panturrilha. Então, a gente fala assim que é um pouco o que chama mais a atenção, que pode vir a ser leptospirose. Então, é interessante que essas pessoas procurem o serviço de saúde para que seja feito o diagnóstico, né, de forma mais precoce possível, para que seja implementado o tratamento. Ela também explicou que a leptospirose tem tratamento e que a limpeza do ambiente é a melhor forma
de evitar a doença. Como ocorre a transmissão da leptospirose é através do quê? É através da urina do rato, do roedor, né? Que pode contaminar ali alimentos, pode contaminar utensílios. Então, a gente pede que as pessoas tenham muito cuidado com a higienização dos seus domicílios. E uma última informação, a greve dos educadores da Rede Pública Estadual de Ensino no Maranhão deve continuar. Não foi assinado o acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Maranhão e o governo do estado, como estava previsto. Ao todo, foram realizadas 19 assembleias regionais, sendo aprovada a suspensão do movimento em 15 delas e a continuidade em 4 regionais. E por hoje é só. Outras notícias no Maranhão acontecem às 7 da noite. Uma excelente tarde para você e eu te espero amanhã, ao meio-dia. Até lá!